Olhe para o relógio, não o da sua parede, mas o de Deus. De acordo com as profecias bíblicas, nós não estamos mais nos últimos dias ou nas últimas horas. Nós entramos oficialmente nos últimos segundos da dispensação da graça. Tudo o que você conhece está prestes a mudar em um piscar de olhos. Você vai entender agora o porquê. O que está para acontecer na Terra vai fazer o milagre do Mar Vermelho parecer algo pequeno. Neste vídeo impressionante baseado na revelação do profeta Jeremias, você vai entender o mistério do grande êxodo que se aproxima. Estamos vivendo os últimos segundos da dispensação da graça, e os sinais estão por toda parte. O materialismo desenfreado, o amor se esfriando e Israel restaurado como nação em um único dia, exatamente como a Bíblia previu. Você está realmente preparado para o maior transporte coletivo e instantâneo da história da humanidade? Milhões desaparecerão em um piscar de olhos. Não feche os ouvidos para este alerta urgente. Assista até o fim, compreenda o tempo em que estamos e descubra se a sua vida traz a marca da salvação. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este despertamento espiritual com quem você ama. Me responda nos comentários. Você acha que a nossa geração viverá o arrebatamento? Pegue a palavra de Deus, abra no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Sempre que você vier à Paz e Vida, traga uma caneta e faça anotações na própria página da Bíblia, não tem problema não. A Bíblia é toda escrita, toda anotada. Porque quando você reler a passagem na tua casa, você acaba se lembrando daquilo que foi ensinado. Acostume-se sempre a trazer a palavra de Deus e uma caneta para fazer anotações. Pastor, eu só tenho uma Bíblia católica. Pode trazer. Dá para você acompanhar, sim, perfeitamente o que vai ser ensinado. Já acharam? Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 7. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Está escrito o seguinte: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Deus aqui está usando o profeta Jeremias para fazer uma promessa profética. Uma coisa que ele iria realizar. Eu vou reler para você. Preste atenção, porque Deus assume a autoria da profecia. Ele está dizendo que não é Jeremias quem fala. É ele mesmo que está falando. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Amém? Agora eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida, sede do Distrito Federal, Taguatinga, Brasília, repete comigo, tá bom? Vamos lá. Portanto, bem alto para o Brasil inteiro ouvir. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte
e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Amém? Você acredita que esta é a palavra de Deus? Quantos aqui acreditam que Deus realmente usou a pena desse escritor, o profeta Jeremias, para fazer uma promessa para o seu povo? Quem acredita que Deus fez isso? Levante a mão. Você crê na autoria desta promessa? Quando disse, assim diz o Senhor, quem acredita que foi Deus que falou isso? Então, se Ele falou, tem que se cumprir. Não é isso? Porque Deus não mente. Ele é fiel. E Ele vela pela sua palavra para cumprir. É por isso que Ele é Deus. Deus só é Deus porque Ele nunca mente. E Ele sempre cumpre o que promete. O Todo-Poderoso pode fazer qualquer coisa. Só tem uma coisa que o Todo-Poderoso não pode fazer. Ele não pode mentir. Porque o dia que ele mentir, ele deixa de ser Deus. E todo esse universo vai desaparecer. Quando Deus fala, Ele cumpre. E Deus vai usar esta palavra aqui. E Ele vai fazer promessas para a tua vida também hoje. E o que Ele prometer, Ele vai cumprir. Você crê nisso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Taguatinga e a grande Brasília já deu para a palavra de Deus. Oh, glória! Coisa linda! Muito lindo! Isso, vai aplaudindo, vai glorificando. Oh, glória! Muito lindo, muito lindo! Vamos chamar a atenção de Deus lá em cima. Vamos fazer Deus levantar do trono e olhar aqui para Taguatinga. Oh, glória! Oh, glória! Continua, continua! Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, olha com que alegria esse povo está te exaltando e te glorificando. Abre o céu para receber, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai bendito, este povo não veio aqui para escutar homem falar. Aliás, ninguém está interessado no que o homem tem para dizer. Todos nós queremos ouvir a tua palavra. Então vem, Senhor, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Amados, escutem isso. Deus usou aqui a vida do profeta Jeremias para fazer uma profecia. E o que é interessante nesta profecia é que Deus diz que uma frase que o seu povo tem costume de dizer, e que é até uma alavancagem sobre os seus feitos, é até uma publicidade sobre um grande prodígio que ele realizou no passado. Deus diz que um dia ele irá fazer algo muito maior, que vai parecer com que aquele grande feito do passado, que foi tirar o povo de Israel do Egito e levar para a sua terra, Deus diz que aquilo parecerá insignificante diante da grandeza do que Ele está para realizar. Tudo que está escrito no Antigo Testamento diz respeito ao povo de Israel, diz respeito à nossa fé, diz respeito a acontecimentos futuros. Muitos acontecimentos que já se cumpriram na vida do povo de Israel não significam que estão selados, porque eles se projetam para a igreja de Cristo, que é o tempo que nós estamos vivendo agora. Muitos fatos no Antigo Testamento ainda estão no óleo, no azeite,
para se cumprirem com a igreja de Cristo. Mas nós vamos ver aqui, primeiramente, o cumprimento disso com relação ao povo de Israel e o que Deus está projetando para nós. Porque a palavra de Deus é eterna, e ela jamais passará. E essa profecia está prestes a se cumprir agora, com relação à igreja. Mas vamos ver primeiro o cumprimento com relação ao povo de Israel. O próprio Deus, no passado, sempre gostou muito de se identificar com a seguinte frase: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. E Deus gostava de falar isso para se identificar como o autor daquele prodígio extraordinário. Por isso eu quero ler com você agora algumas referências aqui na palavra, onde o próprio Deus faz questão, ou fazia questão de se identificar como aquele que tirou o seu povo da terra do Egito. Quando Moisés viu chover pão do céu, o maná, Deus falou assim para ele: Moisés, pega um punhado desse maná e guarda num vaso dentro da arca da aliança para gerações futuras. E quando perguntarem o que é isto, maná, maná quer dizer o que é isto. Quando perguntarem maná, o que é isto? Aí diga e peça para as gerações futuras dizerem: este é o maná, com que Deus nos sustentou no deserto quando nos tirou da terra do Egito. Então Deus gostava de falar isso. Vamos comigo no livro de Êxodo, capítulo 16. E agora nós vamos ver alguns versículos, tá bom? Procure me acompanhar rapidamente. Êxodo, capítulo 16, versículo 32. Quando Moisés está lá, falando com os líderes para guardarem o maná num vaso dentro da arca. Então, está escrito: e disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Então Moisés está dizendo: Deus mandou a gente fazer isso, para que a gente se lembre que foi Ele que nos tirou da terra do Egito. Vamos ver no livro de Levítico, um pouco mais para frente, capítulo 19, Levítico 19, versículo 36. Quando a gente fala parte B, quer dizer a metade final do versículo. Levítico, capítulo 19, versículo 36, parte B, a metade final do versículo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Veja, mais uma referência onde Deus se identifica desta maneira. É como se fosse um nome próprio, porque aquele prodígio foi extraordinário. Ter tirado aquele povo do Egito de maneira espetacular. Então Deus se identifica assim. Ainda em Levítico, capítulo 22. Vamos ver o versículo 32. Deus falando: e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Vamos no capítulo 25, versículo 38. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Eu vos tirei da terra do Egito. Deus, ele faz propaganda disso. Preste atenção. Livro de Números agora, um pouco mais para frente, capítulo 15. Vamos no versículo 41. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Você vê? Deus frisando o tempo todo, porque aquele prodígio foi extraordinário. Mas o que nós lemos no início da mensagem, lá no profeta Jeremias, e eu quero que você volte comigo em Jeremias capítulo 23, o que Deus está falando é o seguinte:
Eu vou fazer algo maior. Eu vou fazer algo muito mais espetacular. De modo que, vocês que têm o costume de falar, o Senhor nos tirou da terra do Egito, porque a propaganda colou, virou um slogan em Israel, para identificar o verdadeiro Deus. Deus está dizendo, o que eu vou fazer é tão maior, é tão mais significativo, que vocês se esquecerão daquele grande prodígio, porque o último prodígio que eu vou fazer agora é muito maior. Deixa eu ler com vocês outra vez. Voltamos em Jeremias capítulo 23, versículo 7. Portanto, eis que vem dias, ele está falando de um tempo. Eis que vem dias, diz o Senhor. É Ele mesmo. Toda vez que você ver a palavra Senhor, escrita com letra maiúsculas, como está aí? Na sua escritura está assim? Senhor, tudo com letra maiúscula? Sempre que você ver a palavra Senhor, em letra maiúsculas, é porque ali está escrito 4 letras. YHVH, que é o nome de Deus. Mas os copistas do Antigo Testamento, porque a Escritura era copiada à mão, com medo de profanar o nome de Deus em vão, substituíram a palavra YHVH, que é o nome de Deus, pela palavra Senhor. Então toda vez que você estiver lendo a Escritura e ver isso aqui, ó, tudo em maiúsculo, é porque é o próprio Deus que está falando. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas, vive o Senhor, é Ele que vai fazer a obra, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Deus está dizendo, um dia, eu vou pegar todos vocês que estão espalhados neste planeta, em todas as partes, e eu vou trazer vocês para um lugar que vocês possuirão, para a terra que eu preparei para vocês viverem. Eu vou fazer isso. E Deus está dizendo que isso será muito maior do que o prodígio no passado, quando Ele tirou o povo de Israel do Egito. Está dizendo que isso será maior. Nesse momento, ao usar o profeta Jeremias, ele está fazendo uma profecia específica para o povo de Israel. Escute. No ano 70 da era cristã, o general romano Tito sitiou Jerusalém e a manteve cercada, faminta, e ele derrubou a cidade e não ficou pedra sobre pedra, conforme Jesus tinha profetizado. Do ano 70 em diante, Israel não existiu mais como nação. A profecia de Jeremias está se referindo ao povo judeu que viveu esta grande dispersão. O povo judeu que foi espalhado nos 4 cantos da terra. Então Deus está usando Jeremias para dizer, eu vou trazer vocês novamente para esta terra. Com relação a Israel, essa é a promessa. Agora vamos ver se Deus cumpriu isso e de que maneira. Com relação ao povo de Israel. Vamos no livro do profeta Isaías. Você sabe que Isaías é um pouquinho antes de Jeremias aí, né? Isaías capítulo 66, versículo 8. Olha o que Deus está falando. Isaías 66, verso 8. Preste atenção. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. A profecia de Isaías prometia
que em um único dia nasceria uma terra, uma nação, um país, referindo-se a Israel. Quem já viu isso acontecer? Uma nação ser formada em um único dia. Esta profecia se cumpriu no dia 14 de maio de 1948, quando a ONU reunida fez uma votação e decidiu que aquela faixa de terra no Oriente Médio, junto ao mar Mediterrâneo, que contém o mar da Galileia, a ONU decidiu que ali seria a terra de Israel, a nação de Israel. Em um só dia nasceu uma nação, por um decreto da ONU. Sempre imaginaram as pessoas que aquilo foi uma decisão política da ONU, mas não era. Era um plano de Deus. Deus restabelecendo a nação de Israel, para que naquele lugar todos pudessem voltar para a terra de Canaã, para a terra prometida, a Canaã aqui na terra. Dia 14 de maio de 1948. Cumpriu-se essa palavra. Estamos falando com relação ao povo de Israel. Vamos ainda no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 5. Esta profecia também se cumpriu. Porque Deus, quando promete, Ele cumpre, sempre. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome. E os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Versículo 15. Deus dizendo que é Ele mesmo. Eu sou o Senhor, veja, tudo em letra maiúscula. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Então Deus está dizendo, não é a ONU, não são os países da terra. Não foi o voto decisivo do embaixador do Brasil, Oswaldo Aranha, que deu a terra prometida para o povo de Israel. Mas Deus está dizendo, fui eu mesmo que fiz isso. Eu determinei, ali é a terra que eu dei para o meu povo. Então Deus cumpriu a palavra. Por que Deus então move a terra para reservar esse pedacinho de terra ali? Por causa dessa declaração que ele fez aqui no final do versículo 15. Eu sou o vosso rei. Ele quer aquela terra para ser ali a sua capital. A capital aqui na terra. Deus preparando aquela terra e Deus está dizendo, agora todos os meus filhos judeus, todos os descendentes de Abraão voltem. E judeus começaram a voltar do mundo todo para Israel, para ocupar aquela faixa de terra. A profecia está em andamento. Esta profecia se cumprindo, ainda ela está em andamento. Ela tem o propósito de ser a capital do rei. A capital do grande rei aqui na terra. Atenção, não vai ser Roma a capital de Deus aqui na terra. Não vai ser a cidade de Aparecida a capital de Deus aqui na terra. Ele está dizendo, vai ser Israel. E vai ser Jerusalém. E essa profecia está ligada agora aos últimos dias. Porque isso se cumpriu. Quero que você vá comigo no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Jerusalém, ela será a capital mundial do reino de Cristo aqui na terra, quando ele governará esse planeta por 1000 anos.
Então Deus fez a nação surgir num único dia. Deus começou a trazer de volta os judeus para Israel. E agora ele diz, estou fazendo isso porque em Jerusalém eu colocarei a minha capital. Veja o versículo 7 aqui. Deus fala assim: e da que costeava farei a parte restante. E da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião. Sião é um nome espiritual para Jerusalém. Veja o que ele está dizendo. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Ele está dizendo que vai reinar ali, no monte Sião. O próprio Senhor. Veja o que ele está fazendo. Ele está preparando o território e a capital para ser ali a sede do milênio, do seu reino de 1000 anos aqui na terra, que está prestes a acontecer. Mas ainda não é tudo. Vá comigo no Salmo de número 2. Vamos ler o versículo 6. Salmo de número 2, versículo 6 em diante. Eu, porém, ungi o meu rei, e veja rei com letra maiúscula, sobre o meu santo monte Sião, sobre Jerusalém. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está dizendo que o rei é o seu filho. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. A profecia está lançada. O local da sua capital já está definido na Escritura por profecia. A nação já foi constituída em um único dia pelo decreto da ONU. E agora ele está avisando que ali, dali, do Monte Sião, ele vai governar. E ele diz inclusive quem será o rei ali. Ele fala que é o Messias. Jerusalém será a capital do milênio. Vamos comigo no Salmo de número 48, versículo 2. Salmo 48, vamos ler o versículo 1 também. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. A cidade do grande rei. A alegria da terra. Hoje é motivo de perturbação do planeta, mas vai ser um motivo de alegria da terra, porque ali vai estar o grande rei. Aquela é a cidade do grande rei. Vamos no livro do profeta Joel, capítulo 2. Vamos ler o versículo 32. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Escute uma coisa. A palavra de Deus nos mostra 7 dispensações. O que são as dispensações? São períodos, são estágios, são fases da história da humanidade em que Deus tratou o ser humano. A primeira dispensação é a da inocência, desde a criação do ser humano até ele estar ali com o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Aquela foi a dispensação da inocência. O ser humano era inocente. Depois o ser humano peca, ele cai, não é? O ser humano ali, ele erra. Então ele passa por uma outra dispensação de Deus, para uma outra fase, que vai durar, inclusive, até Noé. Essa dispensação que o ser humano vai viver é um período negro da história da humanidade. E Deus vai tratar com aquela geração de uma maneira dura.
Depois de Noé, mais uma dispensação, que é a que vai até Abraão. Em Abraão ele faz muitas promessas e ele inicia uma nova dispensação que vai até Jesus Cristo. Em Jesus Cristo ele inicia uma nova dispensação, uma nova fase, um novo estágio na história da humanidade. E nós estamos vivendo esse novo estágio, é a sexta dispensação de Deus, conhecida como a dispensação da graça, onde a salvação é obtida sem qualquer merecimento do ser humano. Nós estamos vivendo esta fase, este estágio, esta dispensação de Deus. Muito bem. Esta dispensação, esta sexta dispensação, ela antecede a sétima. Ou seja, ela é a que vai dar encerramento a esse favor de Deus, essa graça de Deus. Depois vai começar a dispensação da glória, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estamos agora vivendo os últimos dias, a última dispensação para a humanidade. E a última dispensação é extremamente favorável para que muita gente possa se salvar, mas a gente não pode esquecer que esta é a última dispensação. Depois não haverá outra. Porque aí já será o tempo da eternidade. Aí já será o tempo que nunca mais terminará, quando o tempo deixará de ser contado. Então nós estamos vivendo, desde a época de Cristo, a dispensação da graça. E nessa dispensação da graça, nós estamos agora nos últimos dias. Jesus Cristo, quando veio, ele anunciou por último esse tempo final. Por isso eu quero que você vá comigo na carta aos Hebreus. Vamos na carta aos Hebreus, capítulo 1. Aos Hebreus, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 em diante. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Nós estamos nos últimos dias. Jesus deu início aos últimos dias. Nós estamos na última dispensação, a dispensação da graça. A dispensação mais favorável ao pecador. Mas Deus falou por Jesus, seu Filho, nestes últimos dias. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então são duas coisas agora. A nação foi criada em um dia, essa profecia se cumpriu. Jerusalém é a cidade do grande rei, já está tudo preparado. O rei também já está definido, ungido, o Messias, e a palavra Messias quer dizer ungido. A palavra Cristo em grego quer dizer ungido. O rei que foi ungido para governar desde Jerusalém é o Senhor Jesus, porém este rei está lá, assentado à direita do poder de Deus. Olha só, os últimos dias, a última dispensação, já existe a capital, já existe a nação, já está tudo pronto. Só está faltando agora chegar o rei. O rei voltar e assumir o seu trono e ser reconhecido como tal. Mas Deus fez a profecia. A profecia dizendo: nunca mais vocês dirão, vive o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Mas vive o Senhor que nos fez subir de todas as terras e que nos trouxe para a terra que Ele nos preparou. Preste atenção. Deus diz: eu vou fazer algo muito maior do que a retirada dos filhos de Israel do Egito. Aquilo vai parecer coisa pequena, porque eu vou fazer uma coisa muito maior. Com relação ao povo de Israel, ele já fez. Mas isso não virou essa notícia espetacular no mundo? Então não é só disso que ele está falando. Ele não está falando só de Israel. Vamos retornar lá em Jeremias. Vamos retornar no início da profecia. Capítulo 23 de Jeremias, versículo 7. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão,
Vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Preste atenção, eu vou fazer uma coisa maior, diz o Senhor. Mas, Senhor, algo maior do que a retirada do povo de Israel depois de 430 anos de escravidão no Egito? Sim, eu vou fazer uma coisa muito maior. Senhor, muito maior do que abrir o Mar Vermelho. Um prodígio maior do que fazer 600 mil homens, fora mulheres e crianças, passarem a seco pelo meio do Mar Vermelho, que nem lama grudou na sandália. Uma coisa maior do que essa. Sim, eu vou fazer uma coisa muito maior do que essa. Senhor, uma coisa maior do que pegar 600 mil homens, mais as suas esposas e filhos, e transportar de uma vez de um país para outro lugar, para Canaã. Uma coisa maior do que essa. Aquilo, Senhor, foi o maior êxodo de uma população na face da terra. Não se tem notícia na história da humanidade que uma quantidade tão grande de pessoas se mudou rapidamente de um país para outro. O Senhor vai fazer uma coisa maior do que essa. Sim, muito maior, tão grande, que aquilo que eu fiz com o povo de Israel, tirando do Egito, vai parecer fichinha, vai parecer coisa miúda, vai parecer coisa pequena. E isto está prestes a acontecer, amados. Um êxodo nesse mundo. O transporte de milhares e milhares de pessoas espalhadas nos 4 cantos da terra. Pessoas nos mais diferentes lugares. Pessoas que conhecem esse Deus. Pessoas que sabem quem é esse Senhor. Pessoas que estão vivendo aqui em Taguatinga, em Brasília, em São Paulo, em Recife, em Manaus, em Belém do Pará, em Miami, em Paris, em Nova York, em Tóquio, em Pequim. Pessoas que estão em todas as partes do mundo, mas que esperam o cumprimento dessa profecia. Pessoas que conhecem esse Deus, que estão espalhadas e vivendo anonimamente em todos os lugares do Brasil e do mundo. Deus diz que Ele vai fazer um êxodo de pessoas, de uma única e instantânea vez. Uma coisa tão rápida, uma mudança de população de um lugar para o outro. E Ele diz: eu vou fazer subir o meu povo de todas as nações da terra. E Ele não está falando de pegar eu e você, que espera no Senhor. Ele não está falando de pegar qualquer pessoa que está vivendo nesse mundo, na presença de Deus, e transportar daqui para a cidade de Jerusalém aqui na terra. Mas Ele está falando de mandar os seus anjos nos 4 cantos deste planeta e dizer aos seus anjos: toquem as trombetas agora. E naquele instante, no abrir e piscar de olhos, de uma maneira instantânea e poderosa, Ele vai fazer essa população se mudar da terra para Canaã celestial, para Jerusalém celestial, um lugar que Ele tem reservado para o seu povo morar. Ele diz que isso é tão grande, tão extraordinário, que a saída do povo do Egito vai parecer coisa de criança. Ele diz: eu vou fazer isso. O grande rei já está definido e ungido. O lugar já está preparado. A cidade já está reservada. Ele só está avisando o seu povo agora: estejam com os vossos lombos cingidos. Estejam com as sandálias nos vossos pés. Estejam com o cajado na mão. Estejam prontos e preparados, porque vai ser extraordinária esta mudança.
Vai ser o êxodo maior que já existiu em toda a história da humanidade. Vai ser o transporte coletivo de milhões de pessoas num único instante. E eu vou pegar o meu povo, que está espalhado nesse mundo todo, e eu vou trazer de uma vez para o lugar que eu tenho preparado, instantaneamente. E ele diz: isto está prestes a acontecer. Estejam preparados, vigiem, porque a qualquer instante vai começar o maior êxodo de todos os tempos. E ele vai nos levar para um lugar onde nós encontraremos o Rei. Estaremos com ele ali pessoalmente, naquele momento glorioso, naquele momento extraordinário. E é ele que leva as pessoas para lá. Quero que você vá comigo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 22. E eu estou terminando a mensagem. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 22. Hebreus. É que eu estou preparado para o êxodo, só penso nele. Você sabe que a palavra êxodo quer dizer saída, né? Nós vamos sair rapidamente daqui. Hebreus 12, 22. Olha o que diz aqui. Mas chegastes ao monte Sião. Eu expliquei para você que Sião é o nome espiritual da cidade santa. E a cidade do Deus vivo. Deus tem uma cidade, o Deus vivo tem uma cidade aqui na terra, mas ele tem outra no céu. E ele diz: a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele diz: chegastes aqui, chegastes a este lugar. E no versículo 24 ele diz como que a pessoa chega lá e quem é que leva a pessoa lá. Versículo 24: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Abel foi um grande justo que viveu no passado, mas o sangue de Jesus é o único que transporta a pessoa para a Jerusalém celestial, para a cidade do grande rei. Veja, não tem como você chegar naquele lugar se não for através de Jesus, o mediador de uma nova aliança. Não tem outro mediador. É Jesus com seu sangue. Veja, ele é o portador desse sangue da aspersão. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, está escrito assim: bem-aventurados e santos aqueles e aquelas que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Você só chega na Sião celestial, na Jerusalém celestial. Você só chega ali na cidade do Deus vivo através do sangue de Jesus. Não adianta trazer sangue de outra pessoa. Depois de Jesus Cristo, Abel é o maior justo que já existiu. Mas você não entra lá através do sangue de Abel. Você só entra pelo sangue de Jesus Cristo. É o único sangue que nos purifica de todo o pecado. É o sangue que nos purifica não só o corpo, mas a alma, o espírito, o coração. Você só é transportado para aquele lugar e só entra naquele lugar se estiver lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aqui mesmo na palavra é feito um convite em forma de exortação. Veja o versículo seguinte, o versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus.
Não é hora de desviar. Não é hora de fechar os ouvidos ao convite que a palavra de Deus está fazendo para você. Não é hora da pessoa ficar indiferente. Não é o momento da pessoa se esquecer desse acontecimento que está prestes a se cumprir em toda a terra. O momento final está chegando. A dispensação da graça, a última dispensação, está nos seus últimos momentos. Eu diria para você que nos últimos minutos, talvez nos últimos segundos, por todos os acontecimentos que estão sendo registrados no mundo, pelas coisas terríveis que estão acontecendo no nosso tempo, pelo cumprimento de todas as profecias, eu não tenho dúvida nenhuma que a grande tribulação já está às portas. O mundo vive em crise. Quando o mundo achou que tudo estava bem, surgiu uma nova crise. E é necessário que tudo isso aconteça. Tudo isso está levando este planeta para um momento trágico da sua história. Mas tem neste mundo um povo marcado pelo sangue de Jesus Cristo. Há neste planeta pessoas em todas as partes que trazem no corpo o sangue de Jesus Cristo. Que estão neste mundo, mas não são mais deste mundo. E que estão suspirando de saudade da terra prometida. Que dizem: Senhor, me leva, me leva, me leva. Pessoas que acordam todo dia e olham para o céu e perguntam: será que é hoje? Pessoas que vão dormir e oram a Deus e olham para o céu e dizem: será que esta noite se cumprirá a palavra? Mas a qualquer momento vai acontecer, a qualquer momento vai se cumprir. Deus diz que este êxodo colossal e mundial será muito superior ao êxodo que teve no passado, quando os filhos de Israel foram retirados da terra do Egito. Deus está dizendo: vocês não vão me conhecer mais como Deus que tirou vocês da terra do Egito, mas vocês vão me conhecer como Deus que tirou vocês deste mundo e transportou para Jerusalém celestial, para a Sião celestial, para a cidade do grande rei. Agora pense bem, se isso não é maior, muito maior do que o êxodo de Israel do Egito para Canaã, me diga, é muito maior. Você acha que eu e você andando lá em Jerusalém, eu e você lá na Jerusalém celestial, eu e você vestidos de branco, caminhando pela cidade santa, pela cidade do grande rei, você acha que eu e você vamos ficar conversando ali sobre os testemunhos de bênçãos que nós recebemos enquanto estávamos aqui nesse planeta? Hoje você conta: ele me curou de câncer. Puxa, glória a Deus. Eu era paralítico e ele me fez andar. Que maravilha. Eu era cego e agora vejo. Legal, extraordinário. Eu era traficante e agora sou um salvo. Maravilha. Aqui na terra a gente dá esses testemunhos, não é? Eu era idólatra, agora eu creio no Deus vivo. Maravilha, que legal, a gente vibra com isso. Agora lá na Jerusalém celestial, nós vamos ficar contando esses testemunhos. Tudo isso que Ele fez por nós aqui na terra, nos arrancando das mãos sujas do diabo, e as libertações que Ele operou na nossa vida, as curas, os milagres e prodígios, a prosperidade, enfim, tudo que Ele fez por nós aqui nesse mundo, vai parecer pequenininho, porque nós vamos estar vivendo o maior acontecimento de todos os tempos. Nós vamos estar na presença do Deus vivo, nós vamos estar na presença do grande rei, nós vamos estar com Cristo para sempre. E aí sim, diremos com o Senhor: para possuir a terra e para governar com Cristo durante 1000 anos. Aí nós vamos dar prosseguimento às profecias. Aí nós vamos viver estas profecias.
Neste momento, o que nós estamos vivendo? O final da dispensação da graça. Neste momento, o que nós estamos vivendo? Os últimos segundos dos últimos dias. E ele faz o convite aqui. Vede, que não rejeiteis ao que fala. Não é para rejeitar. Eu vou fazer um convite já já, em nome de Jesus. Em nome do Senhor eu vou fazer um convite já já. Mas a palavra já está avisando, já está exortando. Não rejeiteis ao que fala. Porque quando eu fizer esse convite, eu estou fazendo em nome do Senhor Jesus. Quem rejeitar o convite que eu vou fazer já já, não estará rejeitando a mim, estará rejeitando ao autor da palavra. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Toda a igreja fique de pé, por favor. Jesus profetizou que nos últimos dias as pessoas estariam voltadas para os seus próprios interesses, comprando, vendendo, negociando, planejando. Nunca, amados, na história da humanidade se consumiu tanto quanto agora. Nunca o mundo assistiu a uma era de materialismo como nós estamos vivendo nestes últimos dias. E nunca também nós assistimos tantas barbaridades, tantas crises, tantos problemas. As pessoas correndo de uma parte para outra o tempo todo, e as pessoas não têm mais tempo para Deus. Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nunca a humanidade foi tão fria com Deus. Nunca as pessoas foram tão indiferentes com Deus. Infelizmente, esta profecia também está se cumprindo. Mas Ele envia a palavra. Ele sempre manda a palavra. Porque Ele tem um desejo incontrolável de salvar. Deus tem um desejo de salvar que é quase uma obsessão. Por isso que Ele envia a palavra. Por isso que Ele traz a pessoa para conversar com ela e conta o que Ele vai fazer. Ele conta em detalhes. Eu vou fazer uma coisa muito grande. Naqueles dias eu farei isto. São os nossos dias. É neste nosso tempo que Ele vai fazer isso. Quem não subir no arrebatamento vai ficar para a grande tribulação. E ai de quem não subir. Ai de quem ficar nesse planeta. Porque se tudo já está difícil, você não tem ideia de como vai ficar pior. Mas Deus não quer que você fique para a grande tribulação. Ele quer incluir você naquele grupo de milhões e milhões de pessoas que serão transportadas instantaneamente no maior êxodo, na maior mudança populacional de todos os tempos, onde Ele vai tirar uma grande população da terra e levar para outro lugar. Ele vai fazer essa população subir. Ele já disse que só vai subir quem for lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Ele já contou tudo em detalhes. E agora Ele está dizendo para você: se você quiser, é o tempo do favor, é o tempo da graça. Você não precisa merecer. Se você quiser, você pode tomar o meu sangue agora e se purificar de todos os seus pecados. Se você quiser, Ele diz, você pode pegar o sangue que eu verti na cruz
e se lavar de todos os seus pecados, e com a marca do meu sangue, eu vou transportar você para Sião celestial, para Jerusalém celestial, para a minha cidade, a cidade eterna. Se você quiser, só depende de você. Só depende de você falar assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero me lavar com o sangue de Jesus. Eu quero que todos os meus pecados sejam apagados agora. Eu quero estar pronta para esse grande êxodo que está para acontecer na face da terra. É um êxodo extraordinário. É uma mudança extraordinária. É um transporte extraordinário. Se fosse agora que isso aconteceria, seria mais ou menos assim: anjos nas nuvens do céu, em oculto, todos com a trombeta na boca, e o Senhor Jesus em oculto também nas nuvens, e seus anjos espalhados ao redor do globo, todos ocultos nas nuvens. Se fosse agora, se fosse já, o Senhor diria: meus santos anjos, toquem agora as trombetas ao mesmo tempo. E aquele sonido estridente, tocado simultaneamente em todo o globo, iria ser ouvido pelas pessoas que verdadeiramente são lavadas pelo sangue de Jesus. Os que têm a marca do sangue de Jesus vão ouvir o toque da trombeta. Se fosse agora, você ia sentir uma alegria muito grande, um regozijo muito grande. Se a trombeta tocasse nesse instante, você ia sentir vontade de dar um glória, sem saber porquê. Um glória incontrolável, algo que vinha forte dentro de você, das suas entranhas. Uma vontade de dar glória. Mas antes que você dissesse glória, no abrir e piscar de olhos, milhões de milhões de todas as partes do mundo, toda a população sendo transportada para um único lugar, para um único ponto de encontro. Você vai começar a dizer glória aqui, mas vai acabar de dizer glória lá, porque vai ser no abrir e piscar de olhos. Isso está para acontecer. É maior ou não é do que aquele êxodo que ele fez no passado, de tirar os filhos de Israel do Egito e transportar para Canaã terrestre? É maior ou não é? O arrebatamento vai ser muito maior. Nós só falaremos disso. Ele é o Senhor que nos arrebatou. Ele é o Senhor que nos tirou da terra e nos transportou para Jerusalém celestial. Nós só vamos falar disso. Ele prometeu que vai fazer isso. E é nesses dias. Ainda dá tempo. Ainda que fosse o último segundo do tempo da graça, da dispensação do favor. Ainda que fosse o último segundo, dá tempo de você levantar a tua mão rapidamente e dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Eu quero recebê-lo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, ergue a sua mão direita assim bem alto. Todos os que querem, ergue as mãos assim direita bem alto. Oh glória! Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada mão que foi levantada, por cada vida que disse eu quero. Você que ergueu a tua mão, vem aqui para frente agora. Sai do teu lugar, pede licença para as pessoas e vem aqui para frente. É assim que começa o êxodo. Você dá um passo para Deus, mas Ele vai transportar você por milhões e milhões de quilômetros instantaneamente. É assim que começa o êxodo. É um passo para Deus. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando aqui. É assim que começa o êxodo. Você sai do teu lugar e vem aqui na frente para entregar a vida para Jesus. Oh glória! Igreja, não é hora de desviar. Não é hora. A palavra disse: não é a hora de desviar.
Em nome de Jesus. Você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, não interessa os motivos. Os motivos agora não importam. O que interessa é o seguinte: a tua alma está suspirando de saudades? Você sente falta da casa do Pai? Você quer voltar, filho pródigo? Você quer voltar, filha pródiga? Então saia do teu lugar e venha aqui para frente. Se você está com saudade, venha aqui para frente. O Pai também está com saudade de você. O Pai está de braços abertos para te receber. Isso, venha, venha, venha. Saia do teu lugar e venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha, 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 venha. Não é hora da gente desviar, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Amados, vocês se lembram da profecia que ele fez? Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor está esfriando. Pastor, eu sinto que eu estou esfriando. Às vezes eu não tenho vontade de ir na igreja. Às vezes eu não tenho vontade de orar. Às vezes eu não tenho vontade de ler a palavra. Às vezes eu não tenho vontade de evangelizar. Às vezes eu não tenho vontade de cooperar. Pastor, eu já não oro como eu orava antigamente. Eu já não busco como eu buscava antigamente. Eu já não trabalho como eu trabalhava antigamente. Eu estou esfriando. Em nome de Jesus. O esfriamento tem que acontecer. Mas não na tua vida. De jeito nenhum na tua vida não. Se fosse uma coisa inevitável para você, ele não te avisaria. Ele está dizendo isso para te despertar, para que você venha buscar um avivamento na tua fé, para que você seja renovado, renovada na tua fé. Então você que está fraco, fraca, frio, fria, e não quer continuar assim, vem aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Hoje a tua fé vai ser totalmente renovada. Hoje você vai sair daqui totalmente restaurado. Hoje você vai ser totalmente reedificado, reedificada. São os últimos dias. Nós não podemos vacilar nos últimos dias. Isso, venha. Venha, venha, venha. Vamos nos ajoelhar diante do altar. E você que está ouvindo pela rádio ou pela TV e quer voltar para Jesus ou quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu televisor. Você que está assistindo essa mensagem num DVD, se ajoelhe aí ao lado do teu DVD. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, não precisa parar o veículo, diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu vou pedir para cada pessoa que está de joelhos aqui comigo na Paz e Vida sede do Distrito Federal, Taguatinga, coloque a mão direita sobre o teu coração. Vou pedir à igreja que estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada. Vamos orar agora, você que está de joelhos, com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi a tua santa palavra e nela eu creio. Eu sei que o Senhor vai cumprir do jeito que falou, e eu sei também que já está tudo pronto e que a qualquer momento vai começar o maior êxodo de todos os tempos. E eu não quero ficar de fora da Canaã celestial. Eu quero, Senhor, ser transportado para a tua Jerusalém, para a tua cidade, para a cidade santa. Então vem agora, Senhor, e me purifica com aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Lava agora as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro e me purifique, Senhor, de toda iniquidade. Apague agora as minhas transgressões,
Renove, Senhor, a minha fé. Me restaure agora. Me fortalece. Me transforma. Me firma. Meu Deus da glória, completa a tua obra na minha vida. E a tua obra, Senhor, só estará completa quando eu, além de ser uma pessoa salva, eu esteja também na tua cidade santa, na Jerusalém celestial. Meu Pai querido, meu Deus amado, transforma agora todo o meu ser, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me guarda, Senhor, até aquele grande dia, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém. Amados irmãos, o que nós acabamos de ouvir nessa poderosa mensagem é um mapa urgente de sobrevivência espiritual. Estamos vivendo os últimos instantes da misericórdia divina sobre a Terra. O esfriamento do amor e o materialismo desenfreado tentam sufocar a nossa prontidão diária. Mas a promessa do maior êxodo de todos os tempos continua de pé e prestes a se cumprir de forma instantânea. Propagar essa verdade é uma missão de resgate de almas. Por isso, ao deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho, você está diretamente expandindo esse eco profético para alcançar pessoas que precisam acordar antes do toque da trombeta. Compartilhe essa mensagem como um ato de amor coletivo e faça parte desse despertamento. Que o Senhor Jesus encontre todos nós com as vestes lavadas e prontos para o grande embarque rumo à Nova Jerusalém.